A gente vai começar de onde parou ontem. Vocês estão com o laptop, eu acho que só o moço da NASA que não está, mas eu vou pedir para você acompanhar com a coleguinha. É que ontem eu tinha comentado pro pessoal para eles trazerem o computador. Dentro do sistema do SEI, se eu não me engano, do sistema de aulas, vocês vão ter 2 arquivos em Excel. Vocês conseguem puxá-los, por favor? Que é o Page Insights e o Post Insights. O que é cada um desses arquivos? Eles são extrações reais, com números reais, porém, obviamente, com clientes disfarçados, porque senão seria uma pequena quebra contratual. Então, obviamente, eu dei uma limpada no nome do cliente, dei uma coisinha assim para a gente não saber qual, mas os números estão corretos. A gente vai fazer uma simulação, hoje, na segunda parte da aula, que na verdade é uma simulação com dados reais. Então, a gente vai pegar isso e vai transformar esses dados brutos num lindo relatório. Tá bom? Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo? Mas para isso acontecer, a gente tem que voltar de onde a gente parou ontem. Primeiro ponto, então, que a gente vai pegar são algumas métricas que são mais métricas de negócio. Deixa eu colocar no F11 aqui. Então, vamos lá. Parte de principais métricas. Vocês vão ter a primeira métrica que é importante, que a gente fala muito em termos de negócio, que é a métrica de leads. Tá? O que é um lead, gente? Basicamente, é uma pré-venda. Tá? Como que são as fases? Lembram da pirâmide de conversão? Do funil de conversão, se vocês preferirem, que você vai ter awareness, da decisão, a pessoa vai entrar em contato de alguma maneira, se você está falando de venda mediada, tá? Se você está falando de varejo, se você está falando de uma compra de impulso no caixa, alguma coisa assim, claro que você não faz sentido em falar em lead, tá? Porque ali você está falando no ato da compra em si. O lead, ele existe quando você tem uma etapa intermediária entre a decisão da compra e a efetivação da compra. E essa etapa intermediária aqui, ela costuma ser uma assistência de uma pessoa nesse processo. Pode ser um corretor, pode ser um vendedor, pode ser até um bot, inclusive. Tá? Que hoje em dia os chatbots já estão fazendo muito papel dessa automatização aqui de processo de geração e o que a gente fala de nutrição de leads. Se vocês se esquecerem tudo isso que eu estou falando, é só lembrar do que significa o verbo. To lead quer dizer liderar, levar a algum lugar, ok? Então, quando eu falo que é um lead, eu estou falando que é algo que eu estou levando a algum outro lugar. Que outro lugar é esse? É a compra, ou a venda, no caso, dependendo do lugar onde vocês estiverem. Qual que é a diferença? O lead está ok? Beleza? O que é um lead qualificado ou não qualificado em termos de mercado? A gente fala que um lead é qualificado quando ele está dentro das especificações de público-alvo e de mercado e de expectativa de conversão que vocês estabeleceram a priori. Por exemplo, eu tenho uma agência de automóveis, tá? Eu me recuso a falar seminovos, porque eu acho essa palavra muito ruim, tá? Ou é usado ou é novo, tá? Seminovo é um dos grandes sucessos do marketing, né? De você explicar, não, isso é mais ou menos novo. Mas eu tenho uma agência de carros e eu quero vender um carro usado, tá? Só que esse carro usado não é qualquer carro usado. Na verdade, eu tenho uma agência de carros usados de luxo. Então eu tenho, por exemplo, um Audi A4 2015, que vai estar saindo uma bagatela aí de uns 90 mil, 80 mil. Beleza? É barato? Não. Então, a rigor, quem que vai ser o público, talvez, desse Audi A4 usado, na opinião de vocês? Pensa São Paulo, tá? Pensa que a gente está em São Paulo, capital, só para facilitar. Talvez um tiozão meio queira se mostrar um pouquinho, não tem tanta grana assim para comprar uns 150 contos de um carro novo, mas tem 80 lá para comprar. Talvez um emergente, um jovem assim, mas né, que tem uma grana de mercado financeiro, mas não tem dinheiro para comprar o carrão, mas quer dar uma de playboyzão, etc, etc. Muito legal. Se aparece lá o Pedro, eu, que vos falo aqui, para ver este carro. Entro na lógica, aquela coisa clássica quando o vendedor te olha assim, fala, putz, esse cara não tem o perfil. Que muitas vezes está errado, né? A pessoa engana, mas o que é não ter o perfil? Em outras palavras, é quando ele acha que você, na verdade, é um lead, ou seja, é um potencial comprador que não tem muita chance de comprar. Ou seja, que você não é tão qualificado assim, você não está dando dentro do público-alvo que ele imagina. Ok? Não quer dizer que um lead não qualificado não vá converter em venda
E, a contrário senso, não quer dizer que um lead qualificado, que é aquele que está totalmente dentro do público-alvo, vá se converter numa venda. Mas por que essa diferença é importante? Principalmente em alguns tipos de campanha de mídia, quando você trabalha em mídia de performance, você tem em contrato certas diferenciações entre tipos de leads, principalmente qualidade, você já trabalhou com isso também, qualidade dos leads em termos de até de auditoria. Eu lembro quando eu trabalhei com o pessoal do Banco Votorantim, tinha uma auditoria que eles faziam de vez em quando com alguns parceiros de mídia, que era basicamente ligar, checar se aquela pessoa que a agência disse que era um lead, se aquela pessoa existia. Porque, gente, se vocês acham que mentem notícias e mentem tudo, também não achem que as mídias não mentem contatos. É muito fácil dizer, tome esse número de telefone e essa pessoa, ela te ligou, parabéns, me dá aí R$25, que é o meu custo por lead, ou R$10 ou R$15, ok? Então, diferença entre qualificado e não qualificado. Segundo ponto, qual o processo de envio dos leads dentro de uma organização? Ou seja, como que a gente segue esse lead no processo de conversão até a compra e, eventualmente, até após venda, propriamente dita? Esse ponto é interessante porque, dependendo do caso, isso vai afetar o quanto aquele lead se espera que valha em termos de ROI. Lembram do cálculo de ROI? Então, lembra que a gente falou que o ROI ele depende do horizonte que você está analisando? Que é aquela até a pergunta do ROI negativo, que pode ser um ROI positivo, etc, etc. O lead, ele é a mesma coisa do que uma expectativa de conversão. Se eu tenho uma taxa de conversão, que é bem alta, tá? Mas só para facilitar o cálculo. Se eu tenho 10% de taxa de conversão e eu recebo 100 leads e eu tenho um ticket médio de transação, né? Um ticket médio de transação de R$1.000, como é que funciona? 10% de 100 leads dá quantos leads? Bom, a gente está facilitando aqui as contas, tá? 10 leads, beleza? Meu valor esperado de cada venda é 100, então eu tenho que multiplicar por... É 1.000, desculpa. Então eu tenho que multiplicar 10 por 1.000, que dá 10.000. Opa. Então, o valor esperado desses 100 leads que eu recebi da agência, se tudo se mantiver conforme eu planejado, é de R$100.000. Se eu gastei R$5.000 para captar esse lead, qual que foi o meu custo por lead? Como é que vocês calculam isso, gente? Quanto custou cada lead? Eu tenho 100 leads. Todos os 100 leads custaram 5.000. Quanto custou cada lead? A rigor, cada lead me custou R$50. Onde que a gente consegue errar, eventualmente, nesse cálculo? Esses R$50, gente, não é nada mais do que o famoso CPL, custo por lead. Já ouviram falar por aí? Como é que você chega na conta de CPL? É fazendo exatamente esse processo regressivo. Eu calculo quanto eu tenho que ter, quanto eu estou disposto a pagar e quanto isso vai me significar. Um bom plano de mídia, ele já calcula isso em termos regressivos de ROI. Deu para mais ou menos? Não? Vamos lá, eu vou voltar aqui a conta. É porque é uma conta interessante porque ela é simples. Mas ela é um simples que tem um pulinho do gato, tá? Eu estou procurando alguma coisa para mim. Ah, tá na minha cara, exatamente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos refazer o processo para vocês entenderem super bem esta métrica especificamente. Eu tenho, suponhamos que o meu histórico me mostra que eu tenho uma taxa de 10% de conversão de leads em vendas. Ok? Então, uma vez que a pessoa chega e faz um cadastro comigo, de cada 10 pessoas que fazem um cadastro, uma delas compra. 10%, ok? Legal. Eu sei também, por dados históricos, que o meu ticket médio é de R$1.000 numa venda desse produto X que eu estou trabalhando. Legal? Tranquilo? Se eu sei que eu tenho 10% de conversão e eu sei quanto é meu ticket médio,
Se eu estou entrando nesse processamento com 1000 leads, com quantos leads eu estou esperando que aconteça uma venda? 10% de 1000, que dá 100. Então, desses 1000 leads, eu vou ter 100 vendas. E dessas 100 vendas, se eu tenho ticket médio, nossa, muito T. Se eu tenho ticket médio de R$1.000 e eu estou esperando que eu vou ter 100 vendas, a minha receita esperada vai ser de 100 vezes 1000, que dá... Tô errado? Tô louco? Não, né? 100 mil. Tá tranquilo. Então, isso aqui é minha receita esperada, R$100.000. Legal. Mas quanto me custa isso aqui? Isso aqui é de graça? 1000 leads? Pode até ser, mas em geral não é o caso. Em geral, eu vou contratar uma mídia e eu vou contratar essa mídia performance e eles vão me cobrar por lead entregue. Vamos voltar à fórmula do ROI que a gente viu ontem? Fórmula do ROI. Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Qual o valor final nesse caso? 100 mil. Então, 100 mil menos alguma coisa sobre alguma coisa vai ser o meu ROI. Suponhamos que a minha meta de ROI seja no mínimo 3. Ok? Então, 3 VI é igual 100 mil menos VI. VI é igual a 100 mil menos VI, isso aqui sobre 3. 100 mil dividido por 3 dá 33 mil, então isso aqui dá 33.333 menos VI sobre 3. Com base nisso, que aí você vai ter mais ou menos isso aí dando em torno de uns 250 a 300, você vai calcular o resultado dessa equação, vai dar o quanto você vai ter aqui no máximo de custo por lead. Complicou mais ou não? Pode só repetir, por exemplo, claro. Por favor, essa forma 100 mil menos VI. Ah, não, que é isso aqui, na verdade. Tá. É O que é isso? o ROI. ROI. VF. Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. É que aqui eu fui um pouco mais longe, estou calculando o CPL para vocês. Talvez eu tenha complicado mais a cabeça de vocês com isso, mas tudo bem. Basicamente, eu tenho que chegar ao seguinte. Vamos fazer de outra forma. Não, você não tem, na verdade, mas é o que costuma acontecer. Por quê? Porque é um investimento. Vamos fazer pelo seguinte. Valor final do quê? Quanto que eu vou ter de receita? De receita. Tá. Isso. Fala. Não, eu estou tentando. Qual é a formação da coisa? Lembra que a gente falou que o ROI ele é utilizado para comparar diferentes possibilidades de investimento? Da mesma maneira que eu vou ter um fornecedor tentando me empurrar lead, eu vou ter também o Google me dizendo que vale mais a pena investir em search para conseguir esses mesmos 100 mil reais. Lembra que a gente falou que o ROI é utilizado também para você comparar duas possibilidades de investimento, ainda que elas estejam com valores iniciais ou finais diferentes? Então, o CPL é uma maneira de você fazer a famosa conta de chegada. A conta de chegada é você chegar a quanto você tem que receber aqui no final e você vai calcular que para receber isso aqui e ter isso aqui de lead já com toda essa taxa de conversão, você vai poder pagar até tanto para o seu fornecedor. Suponhamos que esse tanto dentro... Isso é muito comum em varejo. Tá? O varejo ele costuma impor determinadas metas que são atreladas diretamente ao ROI. Então, Black Friday, eu lembro que isso foi super comum nas últimas Black Fridays que eu participei. Falar, cara, eu preciso de ROI 5. Então, o que acontece? Você vai fazer a mesma conta que você está fazendo aqui para todos os fornecedores de mídia. Cara, esse aqui tem ROI 3. Tchau. Esse aqui tem ROI 7. Beleza, tá dentro. Esse aqui tem ROI 5. Tá dentro. Ok? É que eu acho que eu acabei querendo explicar, eu compliquei um pouco mais a cabeça de vocês, mas tudo bem. Eu esqueci que essa não é uma aula de mídia também, mas... Beleza. Quando considerados leads, tem que levar em conta a sua conclusão. O que é a conclusão de um lead, basicamente? A venda. Aí que vem a questão.
O lead, a gente está acostumado a pensar em lead como venda, mas o lead ele é qualquer ação comercial que concretize o objetivo de negócio daquela empresa. Ele pode ser uma venda, ele pode ser uma doação. Quando o Médicos Sem Fronteiras manda para sua casa o pacotinho lá, tipo, preencha este formulário para se tornar um doador, não sei o quê, essa doação é o objetivo final daquele processo, ok? Quando a gente está falando, às vezes, de um organismo religioso, você tem eventuais conclusões que não são monetárias. Quando você está querendo, aí levando mais um pouco ao extremo, quando você tem uma organização religiosa e seu objetivo é converter pessoas, o lead ele não é financeiro. O lead, na verdade, é o número de pessoas que você conseguiu levar até o seu culto. Se você parar para pensar em termos de resultado, ok? Mas na nossa vida comum, a gente não vai trabalhar muito com essas exceções. Nós vamos trabalhar mais com as regras. Custo de aquisição do cliente, o famoso CAC. O que é o custo de aquisição do cliente? É o que o nome implica, é tudo que eu gasto, direta ou indiretamente, para conseguir que uma pessoa se torne minha cliente. Não estou falando necessariamente que ela entre no meu banco de dados, mas estou falando que ela se torne um cliente ativo meu. Qual é a definição geral de cliente ativo, usado pelas melhores empresas tradicionalmente? Uma pessoa que fez ao menos uma compra durante um período, durante um ciclo do meu produto. O que é um ciclo do meu produto? É um ciclo de vida do produto. Quando eu estou falando de carro, qual o ciclo de vida da compra de um carro? Qual é o processo de compra de um carro? Eu compro o carro quantas vezes, em geral, num ano? Menos de uma, em média. Por quê? Porque, em geral, a vida útil de um carro até você ter a segunda compra, 2 anos, 3 anos, alguma coisa por aí. Então, faz sentido eu trabalhar com o meu custo de aquisição e de manutenção do cliente numa indústria automobilística de menos de 2 anos? Não, porque senão a conta vai ser sempre negativa. Se, a contrário senso, eu estou trabalhando com uma pizzaria, que é um setor que eu tenho alta concorrência, baixa barreira de entrada e coisas do gênero, eu vou estar pensando principalmente num custo de aquisição mais direto. E aí, quando a gente fala de custo de aquisição direto, para a conversa não virar uma conversa de contabilidade, nem de análise de balanços, que senão talvez eu caia no mesmo erro aqui que eu quase cometi em querer calcular CPL com vocês, pensem no seguinte: como na visão de vocês eu estou lançando uma pizzaria? O mesmo exemplo que a gente deu ontem, tá? Da pizzaria Dezembro Feliz. Vamos lançar aqui na esquina da rua. Eu sempre dou exemplo de comida, não é à toa que eu estou com um pouco rechonchudinho. Essa é a ideia. Então, se eu estou lançando a pizzaria Dezembro Feliz, que daqui a pouco isso aqui quebra, né? Porque a pizza ela cobra seu preço. A pizzaria Dezembro Feliz, ela tem hoje quantos clientes? Eu acabei de abrir. 0. Acabei de abrir o negócio, eu tenho, a rigor, 0 clientes. Então, como é o primeiro objetivo de negócio, que a gente fez até ontem aquele exercício? Ter clientes, ter uma base de clientes, estimular o trial do meu produto, né, que é o teste do produto, falar, nossa, olha como minha pizza é gostosa, traga a sua família, ou seja, estimular a experimentação do meu produto. Legal. Qualquer semelhança com promotores de venda do supermercado fazendo a prova não é mera coincidência. É uma tática que existe há pelo menos alguns séculos também, ok? Então, sempre para a gente lembrar desse ponto, que quando eu tenho a minha pizzaria e eu utilizo um sistema de cuponagem, como a gente falou muito ontem, isso é um custo de aquisição do meu cliente. Se eu ofereço 2 pizzas pelo preço de uma, alguém está pagando o preço dessa segunda pizza. Pode não ser o cliente, tudo bem, pode ser eu. E isso entra no meu cálculo do meu custo de aquisição desse cliente especificamente. Suponhamos que a pizza, assim, o cálculo em geral você não faz pelo preço de venda, tá? Você faz pelo preço de custo, mas vamos fazer pelo preço de venda só para ficar um pouco mais claro, tá bom? Vamos supor que a minha pizza custe R$50, a pizza gigante. E eu estou fazendo a promoção, compre uma, leve 2. Então, a rigor, se eu compro 2 pizzas de 50 e elas saem 50, quanto que está saindo, na verdade, cada pizza? 25. Ok? O preço de venda real, mesmo efetivo, é 25. Legal. Sem entrar em detalhes de custo, de quanto que custou para fabricar aquela pizza, você está pensando só na venda. Esses R$50 que eu abri mão, eles, na verdade, entram como um custo de aquisição desse cliente. Faz sentido trabalhar com estratégia de compre 1, leve 2 para clientes já antigos?
Depende. É que normalmente a gente pensa nisso para aquisição, mas você pode pensar nisso também para retenção. Você pode pensar nisso para estimular a recompra, etc. Mas é mais lógico você trabalhar nisso para aquisição. E esse é o grande problema e a grande falha de negócio de um tipo de empresa que proliferou no Brasil e no mundo no início dessa década que estamos agora, chamado compra coletiva. Que vocês devem lembrar disso. Lembra? A febre de... Ainda existe até, né? Tá. Peixe Urbano, Groupon, lembram disso? Qual que era Como é que funcionava? Vocês sabem como é que funcionava o esquema? Existe, sempre tem. Outro dia, a minha gerente lá do Links, do Galeão, do Hotel do Galeão, ela veio com uma ideia, assim, a ideia é boa até, coitada, ela é proativa, mas... Não, mas assim, é que ela é proativa, eu gostei disso, sabe? É porque eu não gosto de chegar tipo, não, é ruim fazer isso. Porque a pessoa fica desmotivada, tal. Acho que, por pior que seja a ideia, vamos tentar pegar e trabalhar junto, vamos junto. Mas assim, a ideia é, eu pensei que a gente podia colocar o restaurante do hotel num coisa de compras coletivas. Aí eu falei, interessante, mas já pensou, talvez... Aí eu tentei demovê-la da ideia. Por quê? Ela não estava tão errada assim, sob o ponto de vista de aquisição de cliente. Ok, ela faz sentido. Mas qual que é o problema nesse raciocínio que ela teve? Primeiro, a gente está falando de um hotel. Então, muitas das vezes, o cliente já está lá embaixo. O esforço é muito mais para levar ele de um andar para o outro do que trazê-lo de longe para conhecer. E ele não vai vir ali toda hora, diferentemente de uma pessoa que mora nas redondezas, que é a lógica lá dos coisas de compra coletiva. Por isso que hotel em compra coletiva é bem complicado. Porque você viaja uma vez por ano, que é a questão do ciclo de lazer, e daqui a um ano você vai para outro, você não vai querer ir para o mesmo. Então não pode ser um restaurante aberto ao público? A ideia dela passou muito por isso, porque também é aberto ao público. Mas aí vem o segundo problema do clube de compra coletiva, que é a questão da precificação. Quando a gente fala aqui do custo de aquisição, se eu tenho um restaurante cuja comida ela é vendida a R$40, e no clube de compra coletiva ela vai ser vendida a 15, normalmente as margens são até negativas, tá? Por que ela vai... Para atrair mesmo. Por que vai ser interessante para o cliente? Porque ele está pagando muito menos. A questão é, qual a taxa de retorno que você tem disso? É baixa, em geral. Por quê? Porque a maior parte dos negócios não estão preparados para seguir no life cycle, ou seja, no ciclo de vida dos clientes. Se você usar o compra coletiva como aquisição, legal. E aí a segunda compra é tua integral, a terceira compra é tua, a quarta compra é tua. Que é o que os programas de fidelidade normalmente fazem. De companhias aéreas, essas coisas assim. Você às vezes paga menos numa primeira compra e a segunda, a terceira, a quarta vai preço integral. Na quinta você tem um descontinho, na sexta, sétima dá preço integral e aí ok. Mas o problema é que quando você não... que é o ponto 2. Quando você não analisa o ciclo de vida do seu produto, você acaba gastando muito para adquirir um cliente e você acaba gastando para adquirir muito para adquirir um cliente que não vai ser fidelizado. Ok? Então, nesse caso, a métrica de custo de aquisição do cliente, ela é importante para você analisar a eficiência da entrada de novos clientes no seu funil de compra. Ou seja, é uma métrica muito importante, principalmente para início de vida da organização. Porque quando eu preciso crescer, eu preciso ganhar clientes, é o que a gente chama do ramp-up. Né? Ramp-up de vendas ou ramp-up de crescimento. Ou se vocês quiserem, tem um nome muito mais bonito para isso hoje, que é Growth Hacking. Né? O pessoal gosta de chamar desse nome, não posso nem falar muito isso porque o Fábio tem um curso disso também. Né? E eu gosto do professor de dar... É o Rafael, né? Rafael. Então, Rafael é um ótimo professor, um dos únicos que eu gosto que dá isso também. Mas eu tenho minhas críticas à nomenclatura. Mas, de certa maneira... Growth Hacking não é nada mais do que você analisar maneiras de você reduzir o custo de aquisição do cliente no menor tempo possível. A lógica é essa. E por último, sempre avaliar considerando a estrutura de custos do produto ou serviço. Se eu tenho um produto com um longo ciclo de vida, tipo... Vocês lembram de algum carro em compra coletiva? Não, porque não é nem porque ele é caro, mas é porque você compra um carro, ele é um bem durável. Então você vai ficar com ele 3, 4 anos.
Daqui a 4 anos você não lembra mais do carro que você comprou. Então, por isso que normalmente eram serviços de consumo cíclico. Ou seja, serviços, bens não duráveis de consumo cíclico. Aí tudo bem, porque aí ele entra o que a gente chama de uma estratégia de trial. É a mesma coisa de você bonificar, de você mandar um produto brinde para casa da pessoa. De novo, iFood é muito bom em fazer essas coisas. O iFood agora ele criou basicamente uma nova empresa dentro do iFood só para fazer a parte de amostragem de produtos. Quem paga a conta de amostragem de produtos? A empresa. Mas de onde sai esse dinheiro? De onde sai essa verba? Custo de aquisição do cliente. Se eu tenho o meu produto custando R$5 já com frete, mas eu imagino que eu vou ter uma taxa de conversão suficiente para reter tantos por cento, X% das pessoas, e a receita esperada disso por cliente vai dar R$10, gastei 5 para receber 10. ROI de 1, né, nesse caso, que nem a gente calculou. Tá bom, beleza. É um cliente que está na minha base. Ok? Próximo ponto, que é aí a parte mais básica, a receita de vendas, que se a gente vai falando de e-commerce, é a principal métrica, que a gente chama de métrica por excelência do e-commerce. Você tem a questão da receita líquida, receita bruta, etc, etc, mas isso aí são outros 500 mais contábeis. No final do dia, a receita ela vai ser o ponto mais importante para a análise do crescimento, do ritmo de crescimento que você vai ter numa determinada empresa. Isso é meio óbvio, né, gente? Eu só estou falando porque precisa ser falado, mas não preciso dizer para vocês que receita é importante. Qual que é o ponto importante aqui? Você pode dividir a perspectiva de receita num dashboard, a receita num conjunto de métricas em geral, por grupos. Então você pode dividir receitas por grupos de produtos ou serviços, você pode dividir a receita por grupos de consumidores, você pode dividir a receita por estágios de maturidade, que não é nada mais do que você criar clusters de produtos. Então eu posso analisar o crescimento da minha receita num determinado público-alvo, que é o famoso share. Eu cresci tanto de share no público AB 18 a 24, mas eu cresci um pouquinho menos no AB 25 a 34. Legal, é uma forma de você analisar isso. Mas é basicamente receita. Customer Lifetime Value, ou CLV também, ou CLTV também, que é alguma Lifetime Value que algumas pessoas usam. O que significa isso? Quando eu falo que tem diversas possibilidades de cálculo, é porque realmente você tem muitas maneiras de calcular, mas o conceito é um só. O conceito é trazer a valor presente, calma, eu vou explicar também para quem não está acostumado com esse conceito mais contábil, mas é trazer a valor presente, trazer para hoje o quanto eu espero de ganhar de um determinado cliente ao longo do período da vida útil dele comigo, ou seja, da vida útil dele no relacionamento comigo. Esse ele vai fazer mais sentido se a gente calcular, ok? Então, esse é muito legal. Esse aqui, cara, eu só vi 2 vezes em plano de métricas, porque ele parece ser mais complexo do que realmente é. Lembra que eu mostrei ontem para vocês um fluxo de caixa? Uma linhazinha representando o fluxo de caixa? Vamos colocá-la de novo aqui. Ok? Então, esse aqui é o tempo zero. Hoje. Suponhamos que eu adquiri esse cliente. Qual produto vocês querem analisar? Pizza. Eu gosto porque é um produto de consumo cíclico, não durável. Carro seria mais complexo a gente analisar isso. Então vamos lá. Quantas vezes uma pessoa, eu falo uma pessoa, não a Gabriela Pugliese, não essas pessoas que não comem direito, tipo a Bela Gil e tal, pessoas que comem. Pessoas que não têm uma vida. Isso, pessoas que são felizes. Quantas vezes uma pessoa com vida saudável come uma pizza por mês? Uma pizza não precisa ser uma pizza, mas come pelo menos uma fatia de pizza por mês. Em São Paulo. Umas 3 vezes. 3 vezes por mês. Acho que tá razoável, não tá? Mais 3 fatias por mês ou 3 brotinhos? Não, 3 pedidos. 3 eventos. 3 pedidos. Legal. Então, vamos pensar em termos de pedidos. Então, a gente está falando aqui que no primeiro mês... Então, mês 1, mês 2, mês 3. Então, no primeiro mês, a pessoa fez 3 pedidos comigo, certo? Se tudo der certo. Qual o segundo dado que eu tenho que saber para calcular quanto que o meu consumidor vale, no geral? Uma vez que ele está comigo, ele vai ficar para o resto da vida comigo? Não, eu tenho concorrência, né, gente? Então, eu vou perder, que é o tal do churn, que a gente vai falar depois da perda de cliente, mas suponhamos
que eu tenho uma taxa de possibilidade de perda desse cliente de, sei lá, 30%, só para deixar o cálculo mais fácil. Tá? Então, a tendência é que em valor equivalente, 30% ou 33% dessas pessoas que pediram pizza aqui no primeiro momento não peçam a pizza depois. Tá? Ou, se eu quiser calcular de uma outra maneira, que o meu pedido médio, que o tamanho médio de pedido caia de 3 unidades para 2, que é a mesma forma de eu pensar isso. Que eu tenho queda no ticket, de certa maneira. Ok? Vocês pegaram onde eu estou querendo chegar? E suponhamos que eu vá ter uma progressão aritmética aqui também, que depois eu vou perder mais, o que seria o 33% aqui do início, que seria perder mais 1. E aqui no mês 4, ela já se cansou da minha... Então no mês 1, 3. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Aqui, eu vejo mais fácil aqui, mas mais fácil para vocês verem aqui quando fica embaixo da coisa. Então, aqui ela pediu 3, 2, 1 e a partir do mês 4, 0. O que significa pedir 0 pizzas? Foi para o meu concorrente. Então, esse é o comportamento que a gente identificou. Como que a gente identificou? Pesquisa de mercado, histórico de clientes, etc, etc. Tá? Então, você não tira da cartola que a gente está falando aqui agora, mas aqui é um exemplo mais acadêmico. Então, nesse primeiro, quanto que é o ticket médio da minha pizza? Suponhamos que seja R$50, tá? Então, se o ticket médio é de R$50 e eu tenho 3 pedidos de pizza, qual é a minha receita nesse mês 1 do meu cliente? 150. Vou colocar em azulzinho. Opa, tá vivo? Vamos lá. Então, 150. 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, né? E 0 vezes 50 não precisa nem fazer, né, gente? Por favor. 100 mais 100, 150 mais 100 mais 50 dá... Então, lembra que eu falei que no nosso mundo não existe inflação, tá? Nem juros. Porque eu teria que, em tese, aplicar a inflação, né? Tá? Mas esquecendo que existe a inflação, e num período tão curto de tempo também dá para não aplicar. Se fosse tipo 1 ano, 2 anos, aí já ficou um pouco mais complicado. Mas trazendo tudo para cá, eu tenho que cada cliente que eu adquirir hoje vai me render R$300. Então, a soma de todos os esforços de mídia que eu tenho para adquirir esse cliente, que é o custo de aquisição, que a gente falou agora há pouco, não pode jamais passar de R$300. Por quê? Porque se ele for R$300, lembram da conta do ROI? 300 menos 300 sobre 300. 0. Então, se ele for R$300, ele empata. Se ele for R$150, quanto fica o ROI disso? Já fica mais legal. Então, eu tenho 300, valor final, menos valor inicial sobre valor inicial. Então, eu tenho 150 sobre 150, que está ROI 1. Ou seja, eu tenho ROI uma vez a mais do que aquilo que eu coloquei. Então, por isso que a gente traz isso a valor presente, não só para saber que cada cliente vale R$300, mas ter uma ideia de como que eu vou conseguir prever até meu fluxo de caixa e minha receita no futuro. Porque vejam como que isso é importante. Se eu quero investir na compra de um forno novo para minha pizzaria, ok? Vamos lá. E hoje eu... Oi? Não, você está com fome. Tipo isso. Pode ser isso também. Em geral, sempre que eu falo exemplo de pizza, essas coisas assim, né? Sempre dá nisso. Mas é melhor do que metalurgia, petróleo. São coisas que não são sexy, né? Suponhamos aqui que o tamanho da minha base de clientes é de 1.000 consumidores por mês, já considerando as entradas e saídas. Tá? Esse aqui é o valor líquido. Se eu tenho 1.000 consumidores por mês e eu tenho uma expectativa de R$300 desses consumidores, eu estou esperando ter uma receita de quanto? Ao longo, né, desses 4 meses, que é essa vida útil desse meu consumidor. R$300 mil. Então, ao longo desses próximos 4 meses, com esse pool de consumidores aqui,
Suponhando que eu possa até perder consumidor, mas não ganhar nenhum, eu estou esperando ter uma receita aqui de 300 mil reais. Se a minha máquina custa 500 mil reais, eu já posso olhar, opa, não vou ter dinheiro para honrar porque eu não tenho fluxo de caixa esperado futuro para fazer, ok? E churn é basicamente a parte de desistência. É uma métrica muito utilizada em telecom também, que é o quanto eu consigo perder ali dos meus usuários todos os meses, ou toda semana, ou todo ano. Tá? Então, quando eu falo que a telefonia passou de 25% de share para 20% de share, eu tive 5 pontos percentuais de churn, ou seja, de desistências. Ok? Tranquilo? Então vamos voltar agora para o digital, que tá... não, crescimento de receita a gente já falou. Vamos abrir então a parte 2. Quanto vocês lembram das aulas que vocês tiveram esses dias de Google Analytics? Quanto? Assim. Mais difícil de ter, certamente, como eu esperava. Acho que é ter menos. Tá, mas o basicão, vocês lembram? Tipo, o que é alcance, o que é um page view, o que é uma visualização de página, o que é um bounce, isso de boa. Não, porque aí vocês me poupam um pouco de tempo, eu posso meio que ficar mais em social. Tudo bem? Sessões e tal, ótimo. Então, o que vocês vão fazer neste presente momento? Lembram do exercício que vocês fizeram ontem, da empresinha? Nós vamos voltar a fazer aquele mesmo exercício agora, só que mais rápido do que a gente fez ontem, com uma empresa um pouco diferente, tá? Então, antes da gente passar aqui para o nosso plano de mídia, que vai ser o plano de mídia online, a gente vai terminar aquele nosso plano de métricas, não precisa demorar tanto, a gente vai demorar uns 10 minutinhos para aquilo, e depois a gente volta e aí já segue direto para o nosso Excel. Que é pegar a empresa e trabalhar com aquela matriz que a gente montou ontem, que é a matriz de empresa nova e madura, e métricas de negócio e comunicação. A gente acabou de passar por várias métricas de negócio hoje, que era um pouco do que faltava. Tá? Então, acho que vai ser mais fácil para vocês fazerem. Tentem usar algumas das que eu coloquei para vocês agora há pouco. Ok? Gente, vamos à segunda parte. Tudo tranquilo? Não, tá. Os dois estavam... Beleza. Preciso que vocês abram só o laptop de vocês, porque, ao contrário do Facebook, o Google, não sei se o Otávio chegou a mostrar para vocês, o Google ele tem uma conta de demonstração. Chegaram a ver? Não? Tá. Então procurem no Google, conta de demonstração Google Analytics, por favor. Vocês vão chegar numa página, que é essa página aqui de ajuda do Google Analytics. Isso. Acharam? Beleza. Tá vendo aqui um link aqui embaixo? Ó, beleza. Acessar a conta de demonstração. É só clicar e seguir os passos para acrescentar. Ele deve abrir essa conta, que é a chamada Google Merchandise, que é o Master View. Veja se vocês chegaram aí. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, na verdade, montar um relatório do zero. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro, vou explicar um pouco para vocês o que é cada uma dessas métricas, principalmente da parte de Facebook, que a gente está olhando aqui. Opa. Então a gente vai falar um pouco, site vocês já viram, né? Então não precisa ver de novo. Então, a gente vai falar um pouco sobre onde que você pega, onde que você faz o download desse arquivo, tal, não sei o que alcance, como é que a questão dos 1 dia, 7 dias, 28 dias, o que significa uma visualização de 95% de um vídeo, retenção, etc, etc, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa e baixar aqui da conta do Google Analytics, que aí a gente vai fazer como se essa conta do GA fosse da mesma empresa das outras coisas do Facebook que eu mandei para vocês, e a gente vai fazer como se você fosse um relatóriozinho de performance super simples, ok? Tranquilo?